esta oportunidade, revendo pastor José Carlos de Lima, ele estava ministrando aqui e eu ali sentado ouvindo e pensando. Pastor José Carlos de Lima é uma lâmpada acesa para a minha geração. Nunca foi tão importante e tão urgente ter a presença de homens de Deus como o pastor José Carlos de Lima para ajudar a nossa geração a escapar e alcançar o propósito do Senhor. Estamos diante de mestres, príncipes de Deus que aqui estão, pastores presidentes de igreja e convenção. Eu quero aproveitar e agradecer ao pastor José Carlos de Lima pela oração, porque eu vi pelo culto na internet o senhor orando por mim aqui, em alguns cultos apresentando o meu nome, e no último dia 27 de janeiro fez um ano da cirurgia que eu fiz, e até aqui o Senhor tem me ajudado. A minha gratidão ao meu pastor que orou por mim e com os meus companheiros e a igreja do Senhor. Meus irmãos, diante de uma responsabilidade tão grande como esta, não quero me demorar muito, mas eu quero pensar com os irmãos no primeiro livro das Crônicas dos Reis de Israel, capítulo 13, e o versículo 9. O versículo 9 do capítulo 13 do primeiro livro das Crônicas diz assim: E chegando à eira de Quidom, estendeu Uzá a mão para segurar a arca, porque os bois tropeçavam. Versículo 10. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá, e o feriu por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. Versículo 11. E Davi se encheu de tristeza de que o Senhor houvesse aberto brechas, em outra versão diz roturas, em Uzá, pelo que chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. Amém. É sabido de todos nós que esses 3 capítulos que compõem a literatura de Crônicas, 13, 14 e 15, são revelações das fases de uma liderança chamada por Deus. Esse texto, ele é muito grave, como grave é a nossa reunião na manhã deste dia. Nós estamos com santos
homens de Deus e santas mulheres de Deus, que foram chamados e chamadas para um trabalho, para uma tarefa, acompanhados por princípios, valores e o olhar de Deus que não se cansa de observar e com minúcias analisar o seu trabalho. Existe uma teoria que é a teoria do relojoeiro. Quem faz estudos bíblicos aprendem isso de forma elementar, inicial. Alguém fabricou o relógio e o descartou aos seus próprios cuidados e pertinências. Diferente do nosso Deus, que fez todas as coisas para a sua glória e as acompanham. Diferente do relógio que foi descartado, embora seja utilizado e útil, o que Deus fez em nós e por nós, por Ele, isso é acompanhado. Davi não é novidade para nenhum de nós, uma das mais relevantes lideranças do Antigo Testamento. Em todas as religiões do mundo, o rei Davi é citado. Se nós abrirmos as Escrituras no Salmo de número 89, por exemplo, este salmo quase que se ocupa inteiramente a descrever o relacionamento de Deus com Davi. Aqui está mais o cuidado de Deus com Davi, as prerrogativas das suas ordenanças, os perfis do próprio Deus, o comportamento de Deus para com Davi, do que do comportamento de Davi para com o próprio Deus. O verso de número 20 diz: achei a Davi, meu servo, com o meu santo óleo ungi. A história mostra que um foi rejeitado, um foi preterido e o outro foi convocado. Pela primeira vez e última vez, pelo menos nas minhas pequenas leituras, resumidas evidentemente, eu encontro Deus dizendo para um homem: até quando terás dó de Saul? Como se Deus estivesse dizendo, a grosso modo, numa interpretação simples: eu estou esperando que você faça a sua parte, porque a minha eu já fiz, eu já o rejeitei, agora quero que você faça a sua parte. Eu respeito o homem que eu coloquei no lugar, então faça a sua parte. Então nós encontramos um afeto, um carinho, mas um peso de responsabilidade e de compromissos que Deus estabelece para essa liderança. O verso de número 28 do Salmo 89 diz: a minha benignidade no original é longas cordas, a minha benignidade lhe guardarei para sempre, e o meu conserto lhe será firme. Perceba. E o verso 34, o Senhor diz: não quebrarei o meu conserto.
Vou dizer outra vez, Deus dizendo para essa liderança humana frágil: não quebrarei o meu concerto, não alterarei o que saiu dos meus lábios. Todos nós sabemos, quando estudamos a Bíblia, que em Deus não há arrependimento. Quando a palavra arrependimento aparece relacionada à divindade, é tristeza, é um lamento. Mas o Senhor está dizendo aqui a Davi: eu não vou voltar atrás em relação àquilo que eu falei. Eu estou mostrando isso para os amados, para entendermos como Deus tratava esse relacionamento com essa liderança. No entanto, meus companheiros, irmãos e amigos, parece que esse tratamento, essa chamada, esse chamamento, esse estabelecimento, se não for acompanhado pela vida do chamado de uma perícia, de um cuidado, não vai lhe trazer imunidade. Tem duas coisas que esse texto do Salmo 89 não fala, que é imunidade e autonomia. E há uma febre entre nós, e é por isso que sempre que tenho oportunidade de ver homens, ouvir homens, como o pastor José Carlos de Lima, pastor João Gonçalves e tantos outros da Tavênia, eu oro para que a nossa geração não entre nessa crise, a minha geração que é mais jovem, a crise da autonomia, da independência, de achar que nós somos imunes pelo fato de termos uma chamada de Deus. O Senhor disse: eu te escolhi por detrás das malhadas, eu te chamei de um lugar inóspito, de um lugar simples, mas isso não dá imunidade. Se a chamada não for acompanhada de perícia, vai ter problemas. Se a chamada não for acompanhada de oração, consagração, vai ter problemas. Mas Deus chamou, mas se não orar, vai ter problemas. Deus convocou, mas se não for humilde, vai ter problemas. Deus derramou o seu azeite, mas se não descer na olaria para ser barro sempre, vai ter problemas. Porque a chamada de Deus não transforma ninguém em prata, em ouro. Pelo contrário, Paulo era aquele homem, como todos nós sabemos, que desfilava nos corredores do saber, era multicultural, pensava como judeu, falava como grego, escrevia como romano e desfilava nos corredores do saber de forma invulgar. Mas ele disse: eu não sou outra coisa senão barro, o tesouro está dentro de barro, de vasos de barro, para que a excelência do poder seja dele, e não minha e não nossa. Aleluia, glória a Deus. E nós estamos aqui, lamentavelmente, depois de uma apresentação bíblica dessa liderança, nós estamos aqui diante de um grave problema. O homem que Deus chamou se distraiu. Veja o que diz a Bíblia, por favor. Livro dos Números. Capítulo 1. Versículo 51. E quando o tabernáculo partir, os levitas o desarmarão
E quando o tabernáculo assentar no arraial, os levitas o armarão. O estranho que se chegar, morrerá. Para armar e para desarmar, é com quem foi chamado para fazer. Verso de número 52. E os filhos de Israel assentarão as suas tendas, cada um no seu esquadrão, e cada um junto à sua bandeira, segundo os seus mais. Olha o designativo de oposição, é o mais sem i. É quando uma frase se opõe à frase primeira. Mas os levitas assentarão as suas ao redor do que tabernáculo? O tabernáculo do testemunho, para que não haja indignação sobre a congregação dos filhos de Israel, pelo que os levitas terão o cuidado da guarda do tabernáculo do testemunho. Cada judeu faça a sua cabana, levante a sua bandeira, mas se o assunto for o tabernáculo, é com o levita. Tem problema. Cada um fure o seu poço, arrume água, comida, pão, trabalhe, faça o que está proposto a fazer. Mas quando o assunto for tabernáculo, quando o assunto for a tenda do testemunho, ninguém coloque a mão, porque Deus chamou levita para fazer. Levita para fazer. E o texto é grave porque diz: se acontecer diferente, haverá indignação. O que era digno se transformou em indigno. Verso de número 54. Assim fizeram os filhos de, conforme tudo o que o Senhor ordenara a Moisés, assim, mas o capítulo 13 do primeiro livro das Crônicas não aconteceu. Davi arrumou um carro de boi, e o carro de boi era novo. A ordem era: põe a arca aos ombros dos sacerdotes. Mas agora vamos arrumar uma coisa mais fácil, mais moderna, que não dependa de esforço físico tanto. Até porque o texto que lemos diz: uma hora arma, outra hora desarma. Uma hora carrega, outra hora para. E essa caixa, esse objeto sagrado, é pesado. E agora chegou a hora da gente dar uma relaxada. O problema é que fazer coisas espirituais e ministeriais sem combinar com Jesus é difícil. Porque, meus companheiros, eu estou falando para os da minha idade, porque os acima da minha idade já escaparam. Estou falando para os mais jovens. Aqui não cabe nem acordo.
Porque não cabe acordo aonde há princípios estabelecidos. Veja o verso de número 1 do capítulo 13. E teve Davi conselhos com os capitães dos milhares e dos centos, e com todos os, ele só esqueceu de ter um conselho com Deus. Porque o assunto aqui não era carregar a cama real, o guarda-roupa real, o carro real. O assunto aqui era carregar a arca. E o carregamento da arca já estava com princípios estabelecidos por Deus. Vocês podem repetir, por favor, comigo? Não existe possibilidades de quebrar princípios e Deus ficar tranquilo. Não existe essa possibilidade na Bíblia. Quebrou o princípio, mexe com Deus. Mexe com Deus. E a Bíblia diz, no verso 4 diz: então disse toda a congregação que assim se fizesse, porque esse negócio pareceu reto aos olhos de todo. E às vezes eu li esse texto e ficava me perguntando: de onde foi que eles aprenderam isso, meu Deus? Porque nunca se viu carregar a arca no carro de boi. De onde foi que surgiu isso? Veja o que diz a Bíblia no primeiro livro de Samuel. Eles aprenderam isso com os filisteus. Moisés não ensinou isso. Deus não estabeleceu isso. Mas veja o capítulo 6 e o verso 8. A arca começou a incomodar os filisteus. E eles fizeram um consenso. Como é que a gente se livra desse juízo? 6 e 8. Veja o 7. Agora, pois, tomai e fazei-vos o quê? Velho ou novo? É a mesma coisa. Está imitando direitinho. Um carro novo. E tomai o quê? É para carregar com um carro novo e com vaca, ou é para carregar nos ombros dos sacerdotes? Tomai 2 vacas que criem, sobre as quais, não tendo subido ainda o quê? E ataia as vacas ao carro e levai os seus de após elas para 8. Então, tomai a arca e ponde sobre ela o quê? O carro. E metei nela o quê? Ao seu lado as figuras de, olha, que lhe haveis de oferecer em expiação assim a enviareis para que se vá. Quem primeiro começou esse negócio de arca em cima de carro de boi e de vaca foi filisteu. E levita não foi chamado para aprender com filisteu.
difícil a gente, às vezes, aceitar algumas coisas, mas a Bíblia está dizendo: o filisteu quer se livrar da arca do Senhor, coloca no carro de boi, no carro novo, um carro de vaca, e coloca imagens no seu entorno. Davi, eu acho que achou bonito, não sei. Eu não sei se ele estava tomado por uma emoção, porque já estava reinando, e muitos anos a arca não estava em Jerusalém. O que se sabe é que quem faz isso é filisteu, e filisteu não tem compromisso com a arca. Só tem compromisso com a arca quem Deus chamou para carregar a arca. Não faça uma ilusão, um pensamento: fulano era para ser assim, fulano era para ser desse jeito. Irmão, só tem compromisso com a arca quem Deus chamou para carregar a arca. Deus não tem compromisso com filisteu, Deus não consagrou filisteu, Deus não ordenou filisteu, azeite da unção não caiu na cabeça de filisteu. Deus tem compromisso com levitas. Deixa eu dizer uma coisa, por favor, me suporte. Tem gente que a gente quer, mas Deus não quer. Tem gente que, se dependesse de você, já estava no altar, já estava com uma arca, mas Deus não quer. Deus escolheu você. Deus escolheu você. Você com seu jeitinho, Deus escolheu você. Você da sua região, Deus escolheu você. Você do mato, você da roça, você da fábrica, você do vernáculo, ou você da pobreza, seja como for, Deus escolheu você. Deus escolheu você. Deus quer você. Deus quer você. Eu não trago uma crítica para Samuel, porque se fosse eu no lugar de Samuel, eu fazia ainda mais. Porque Samuel é um crente e eu não sou crente nem perto de Samuel. Quando ele olhou para aquele rapaz bonito, forte, habilidoso, a espada entrava, saía, um homem com toda a capacidade e pertinência do exército, ele disse: diante de mim está o ungido do Senhor. O Senhor disse: Samuel, não é diante de você, é diante de mim. É você, Samuel. Samuel, eu não chamei você aqui hoje para você escolher. Eu chamei você aqui para você ungir quem eu escolhi, Samuel. Guarda o azeite, tampa o azeite, fecha o azeite e faz uma pergunta. Olha, te distrai desse negócio, sai desse enrolado aí e pergunta: acabaram-se os jovens? Acabaram-se os jovens? Acabaram-se os jovens? Tem um, mas está longe, está no campo, está suado, está cansado, está trabalhando. Chama-o, porque nós não nos assentaremos à mesa. Carregue a arca. Levante a sua mão comigo. Carregue a arca. Deus não chamou o filisteu, Deus chamou você para carregar a arca.